Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está me vendo, tá? Eu tô tomando meu cafezinho ainda, tá? Mas vamos para mais um vídeo aqui no canal, onde hoje eu vou explicar sobre um assunto que está gerando muita dúvida na galera, tá? Principalmente com disponibilização de linha de crédito que o governo tem feito nos últimos tempos aí. É sobre ele mesmo, o Pronamp, tá? Se vale a pena ou se não vale. Tô vendo muitas pessoas confundindo o conceito do Pronamp, tá? E acabando misturando tudo e sem entender sobre a consequência disso no futuro. E para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade, tá? Que atua justamente na área de micro e pequenas empresas, entendeu? E hoje eu vou trazer esse tema aqui. Então, se você não me segue ainda, já vai me seguindo aqui embaixo. Também vou deixar minhas redes sociais aqui, tá? Tanto o Instagram quanto o TikTok. Você pode seguir lá que sempre está saindo conteúdo de qualidade, tá? Que pode ajudar muitas pessoas aí. E eu tenho certeza que pode ajudar você também. Vamos ao que interessa. Vocês já se perguntaram aí qual que é o intuito do Pronamp? Né, que na realidade é uma disponibilização de linha de crédito que o governo faz com micro e pequenos empreendedores, entendeu? Então é uma linha de crédito que vai fortalecer o caixa da empresa, pode fortalecer também a compra de uma máquina, algum equipamento que facilite também na produção, entendeu? E eu vejo muitas pessoas confundindo o Pronamp, entendeu? Eu tô vendo pessoas também podendo utilizar o Pronamp para poder pagar contas, né, despesa de pessoa física e tal. E isso é um problema muito grande que a galera precisa poder entender, sabe? Não dá para misturar esses dois tipos de coisas. Entendeu? Inclusive, eu gosto de poder fazer alguns ponderamentos aqui na diferença entre você utilizar esse valor para um capital de giro e você poder utilizar esse valor para poder comprar alguma coisa para a empresa, entendeu? Que vai ser benéfica para ela no curto, no médio e no longo prazo. Tá? Vamos lá. Primeiro, a questão da diferença de um capital de giro aí para um capital para você poder fazer investimento na empresa, tá? Primeiro, o capital de giro, ele funciona para justamente você poder fazer com que a operação da sua empresa rode, entendeu? Até porque toda empresa tem receita e despesa, não é? Essa receita e despesa, muitas vezes, ela tem que bater para justamente você poder honrar com essas obrigações, entendeu? Seja com a folha de pagamento, seja com seu fornecedor e tudo, você tem um fluxo de caixa ali dentro do seu financeiro todo mês, você precisa honrar com essas obrigações. O capital de giro, ele funciona diretamente nessa situação, entendeu? Onde muitas vezes não vai casar a data de receita com a data de despesa, o capital de giro ele entra ali no fluxo de pagamento da empresa para poder dar essa, né, que fala, essa sobrevida ali para a empresa, com que ela arque para que nos próximos 1, 2 meses assim, a receita dela faça a máquina girar, entendeu? Então o capital de giro ele funciona dessa forma. Agora, se tratando de um investimento em máquinas e equipamentos, já é um investimento que você possa aumentar a receita da sua empresa no futuro, entendeu? Esse é o intuito, sabe? Então a gente precisa ter esse tipo de diferença aí. Depois, quando você já souber fazer essa diferenciação aí do que é um capital de giro ali para a empresa, o que é um capital para investimento ali, a gente tem que começar a olhar para dentro da empresa, sabe? O que a empresa está precisando nesse momento? Qual a minha expectativa relacionada a esse valor que está entrando aqui? Até porque nesse valor, por mais que seja, né, um juros do governo e tudo, tem juros ali dentro. Se você não arcar com ele, ele vai direto para sua pessoa física, entendeu? E vai ficar como dívida ativa lá, sabe? Então a gente precisa entender o risco daquela situação e poder utilizar o dinheiro com aquela finalidade, sabe? Com a finalidade ali que vai trazer um bem-estar para sua empresa, que é a saúde financeira dela. Entendeu? Então a gente precisa ter esse planejamento aí para não sair pegando dinheiro, sabe, sem fundamento nenhum e isso aí te prejudicar lá na frente. Tá? Até porque se você não pagar, vai direto para o seu CPF e prejudica muito mais. Isso que é a dica que eu dou aqui é pra gente, independente de qual tipo de empréstimo que for, tá? De uma linha de crédito, que tanto na rede pública quanto na rede privada, tá? Pronamp, BNDES, os bancos tradicionais mesmo e tal. Antes de fazer qualquer tipo de empréstimo, tem um mínimo de planejamento, galera. Um mínimo, um mínimo. Até para você poder entender qual que é o seu cenário, tá? Esqueça um pouco o cenário de outra pessoa, tá? Inclusive, porque eu recebo pessoas que muitas vezes, eu vi um influenciador digital falando que a linha de crédito é muito boa para ele fazer isso, aquilo, eu tô querendo fazer igual e tal. Não tem problema a gente poder querer investir na nossa empresa, tá? Mas o que a gente precisa entender, qual que é o nosso propósito ali, qual que é a sua expectativa relacionada à empresa. Por mais difícil que seja, tá? Até porque esse valor não é de graça, entendeu? Você pode ter um prazo melhor para poder pagar, a carência de alguns meses aí, um juros menor, independente. Esse valor você vai ter que pagar no decorrer do tempo,
entendeu? Ele não vai sair de graça. E se você não pagar ele, tanto pode virar uma dívida ativa para o seu CPF, quanto você vai ficar impedido de poder pegar qualquer tipo de linha de crédito aí futuramente, entendeu? Então, antes de poder fazer um processo que a gente chama de kamikaze, né? Só sair pegando empréstimo e boa, tem um mínimo de análise, entendeu? E isso aí eu falo que é no cenário de micro e pequenas empresas no geral, tá? No geral. A maioria delas não gosta de fazer esse tipo de planejamento. Entendeu? E por isso que cada vez a gente vai percebendo, né, que nem saiu uma notícia no Sebrae falando que as empresas não duram nem sequer 5 anos, entendeu? A maioria delas não duram 2 anos, tá? Então a gente precisa poder entender aí para onde que vai essa situação. Beleza? Hoje aqui no escritório, né, a gente faz todo esse tipo de trabalho, entendeu? Planejamento, entendimento sobre o negócio da pessoa, entendeu? Entendimento sobre planejamento financeiro, planejamento tributário, sabe? Todo esse entendimento aí a gente trata aqui. Agora, que nem eu peguei na semana passada um cliente aqui no escritório que ele queria fazer o empréstimo do Pronamp, né? Pra ele ter uma clínica médica e tal, tá querendo investir em equipamento lá. E ele já tem, né, pessoas para poder trabalhar com ele também. Entendeu? Ele já tem uma clientela que ele não consegue atender, entendeu? Então, querendo ou não, aquele valor ali, ele vai agregar bastante para o negócio dele, entendeu? Então é esse o propósito que eu falo sobre usufruir de linha de crédito, seja do governo, seja da instituição privada. Por isso que independente de qual seja a sua situação, tenta analisar ela com uma certa particularidade. Tá? Até porque toda empresa tem um pouco de particularidade ali, nenhuma empresa é igual. Até porque nenhum ser humano também é igual, entendeu? Então a gente pode pegar algumas referências, mas para a gente poder entender a fundo e assumir, né, responsabilidades aí com a empresa. Se tratando somente de um empréstimo, alguma coisa assim, a gente precisa ter um entendimento mais aprofundado ainda, tá? Se você quiser ter mais conhecimento sobre isso, como é que isso pode aplicar na sua empresa e tal, pode entrar em contato com a gente, tanto pelas redes sociais, tanto aqui pelo YouTube, quanto pelo TikTok e o Instagram, tá? Eu estou sempre produzindo conteúdo relacionado a micro e pequenas empresas, entendeu? E isso pode ajudar muitas pessoas, beleza? Então, fica com esse vídeo aqui, até a próxima, e não esquece, se te agregou de alguma forma, não deixa de clicar no curtir aqui e compartilhar para quem pode ser beneficiado também com esse conteúdo, beleza? Até a próxima!